A gente conversando com a Gel, nossa missionária que está lá no campo, lá em Angola. E ela falava, né, que muitas vezes estar em uma igreja em Angola com ar-condicionado é luxo. E pessoas caminham durante horas para estarem em um lugar debaixo de uma tenda, muitas vezes, para ouvir a palavra. E queridos, eu quero dizer a você que você é privilegiado por estar aqui nessa noite. Eu tenho certeza que praticamente sempre há alguém nessa noite que caminhou durante horas para estar aqui nesse lugar. Levante sua mão para eu conhecer você. Você caminhou 1 hora, 2, 3 para estar aqui nessa noite. Olha que maravilha, que bênção. A grande maioria de vocês veio de carro, de ônibus, não é? Então nós estamos no lucro, irmãos, porque nós moramos em uma cidade que nos proporciona, mesmo com toda deficiência, um bom transporte público. A grande maioria da gente tem carro também. Então, eu acredito que não vai ser o calor dessa noite físico, né, que vai impedir você de receber aquilo que você veio receber nesse lugar. Então, abra seu coração, abra teu coração, para que a gente possa receber junto tudo aquilo que o Senhor tem para nos compartilhar. Uma coisa é certa, eu posso, falar com toda a convicção do meu coração. Nós que estamos aqui, estamos guardados do mal. Muitas pessoas que saíram para esse período de carnaval, lá fora no mundo, elas não voltaram para casa, porque tiveram a sua vida ceifada pelo inimigo. E o pior, elas provavelmente passarão a eternidade distantes daquilo que nós estamos recebendo aqui nessa noite, porque não tiveram a luz de um dia entregar a sua vida ao Senhor. E nós que estamos aqui, com tudo aquilo que nós estamos vivendo, nós temos motivo suficiente para nos alegrar, porque a nossa vida foi iluminada pelo poder da palavra de Deus. Nós fomos alcançados por essa palavra, e não existe diabo no mundo que possa roubar isso da gente. Nem mesmo o calor pode tirar isso de nós. Amém, irmão? Então dê glória a Deus aí bem alto para eu te ouvir. Aleluia. Sabe, eu me sinto hoje à noite como João Batista. Aleluia. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que João Batista veio preparar o caminho do Senhor. Amém, irmão? Existe alguém no nosso meio que quer honrar a sua vida, Brad? Porque nós estamos com uma grande expectativa daquilo que nós vamos receber da sua vida. Amém? Eu acredito, né? É um desejo muito antigo nosso. E a gente sempre ouviu falar de Brad Fluke. E nós temos um pastor fundador dessa igreja. A esposa dele, há muitos anos atrás, ela esteve em uma conferência lá em Aracaju, que você estava ministrando. E nessa conferência, ela sempre testemunhava, ela não está mais entre nós hoje, mas ela sempre testemunhava de pessoas que ela viu andando sobre as cadeiras. E eu acredito que muito daquilo que está sobre a vida de Brad Fluke, como unção, permaneceu ao longo desse tempo. Por que eu digo muito? Porque existe muita coisa que foi acrescentada ao longo desse tempo. E eu acredito, queridos, que não é errado que a gente tenha o título de um nome e a gente gere expectativa em cima daquela pessoa para receber. O apóstolo Paulo, ele sabia muito bem a quem ele carregava. E em vários momentos ele testemunhou, ele testificou, né, de que a vida dele era um exemplo para aqueles que o acompanhavam. Então nós não estamos aqui idolatrando o homem, mas nós estamos de fato desejosos de receber de tudo aquilo que o Senhor tem para operar através da vida dele. Não sei se você sabe, mas muito daquilo que nós recebemos em um culto como esse, nós recebemos porque nós nos conectamos com a unção que está presente na vida de uma pessoa. Muitas vezes você, por não gerar expectativas de estar em um culto como esse, você vai estar em um culto como esse e você vai sair daqui sem ter recebido nada. Mas não é porque o ministro não fluiu, não é porque as coisas não aconteceram, mas é porque o teu nível de expectativa em cima daquilo que Deus estava pronto para fazer não foi tão alto assim. Então eu quero de fato, queridos, como o primeiro ministro da noite, dizer a vocês, gera expectativa até mesmo na primeira ministração. Aleluia! Porque, irmãos, o mesmo Espírito que opera no próximo ministro, opera no ministro que está ministrando agora. Aleluia! E eu creio que há uma unção disponível. Sabe, eu me lembro quando eu falava isso esses dias, e eu me lembro quando o nosso presidente do ministério, o apóstolo Guto, ele nos convidou para uma reunião
no ano de 2014, quando nós estávamos em um período de transição, muito embora a igreja não tinha conhecimento disso. E quando o apóstolo Guto me convidou para aquela reunião, estando lá naquela reunião, eu sentado à mesa, eu e mais um pastor auxiliar aqui dessa igreja, a gente ouvia tudo aquilo que o apóstolo Guto tinha para nos comunicar. E naquela mesa ele nos anunciou que estaria, passando o cajado, estaria, trazendo para a igreja um novo tempo com relação ao pastoreio principal dessa igreja. E eu me lembro que a única palavra que eu disse a ele, eu me senti como Maria. Sabe Maria, mãe de Jesus? Maria, quando lá em Lucas capítulo 2, quando ela ouve as palavras do anjo, não é? A Bíblia diz que praticamente a única palavra que ela fala, ela diz assim: cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Aqui está a tua serva, né? E eu acredito, irmãos, que nós, como filhos de Deus, nós temos que entender que nós somos um canal para que o operar de Deus se manifeste. Cada um de nós, tenho certeza, se nós sairmos aqui nessa noite e a gente começar a pregar a palavra lá fora, nós iremos testemunhar o agir e o operar de Deus através da nossa vida. Por quê, irmãos? Porque nós carregamos a unção. A Bíblia diz que nós temos a unção que vem do santo, esse santo é Jesus. Então há uma unção presente na vida de cada um de nós. Mas há uma diferença quando nós ativamos essa unção. E é justamente sobre a unção que eu venho falar nessa noite. Aleluia, obrigado, irmão. Você é ungido, viu, querido? Sabe quem é a unção? Diga assim: a unção é o Espírito de Deus. Aleluia. E a grande novidade, irmãos, para nós é que o Espírito de Deus está dentro de cada um de nós. Agora, eu acredito, irmãos, que, vamos lá, a Bíblia diz que Maria, quando encontra Isabel, a palavra do Senhor diz que o menino que estava no ventre de Isabel, ele se mexe de uma forma diferente. E aquele momento em que João Batista, que estava no ventre de Isabel, se mexe de uma forma diferente, acredito que ali houve um mover espiritual. Não foi somente algo natural que aconteceu ali, mas ali houve o compartilhar de unção. Maria, que carregava o Salvador, no momento que ela encontra com Isabel, aquele que estava no ventre de Isabel, ele simplesmente se move de uma forma diferente. E ali você percebe, irmãos, que muito embora não houve ali naturalmente um contato físico, mas a gente percebe que houve ali, queridos, um manifestar de algo espiritual. Então eu percebo algo. Eu percebo que o simples fato de eu estar presente em um ambiente, existe algo espiritual que me é comunicado. Não é somente uma palavra que está sendo lançada, mas algo espiritual, irmãos, está sendo comunicado à sua vida nessa noite. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, aqui em 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 13, no verso 13. Olha o que ele diz aqui, ó. Aqui é o finalzinho dessa carta que o apóstolo Paulo escreve. E ele diz assim, ó: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. É interessante que nós sabemos que aqui foi uma proclamação de fé, aqui foi uma palavra lançada, aqui foi uma oração do apóstolo Paulo, mas as palavras que o apóstolo Paulo falou também refletem uma realidade. Que realidade é essa, pastor? Que tudo aquilo que esse versículo proclama já está presente na nossa vida, inclusive a comunhão com o Espírito. Você pode não estar gastando tempo com o Espírito, você pode não estar investindo o seu tempo com o Espírito Santo, mas a grande verdade, irmãos, é que essa comunhão que o Senhor chamou você para se submeter, para executar, para desenvolver, essa comunhão já é algo visível, já é algo notório, já é algo que existe na sua vida. Você desenvolvendo essa comunhão ou não, ela já tem o potencial de operar em plenitude. Agora, eu percebo algo, irmãos. Eu percebo que todos os homens que ao longo da história, eles tiveram a unção de Deus vindo sobre eles, eles fizeram coisas que naturalmente falando, não tinha como realizar, não tinha como desenvolver. Então eu percebo algo. Eu percebo que homens que tiveram contato com a unção ao longo da história, eles puderam vivenciar momentos no sobrenatural que sem aquela unção eles não tinham como testemunhar.
Então uma coisa eu posso perceber nessa noite, queridos. Eu posso perceber que no Antigo Testamento essa unção ela vinha em um momento específico. No Novo Testamento não. No Novo Testamento essa unção ela nos acompanha. Então nós que somos a igreja, nós precisamos estar familiarizados com essa unção, com esse Espírito que habita dentro de nós. Eu me lembro das palavras do próprio Jesus em um dado momento, quando ele foi perguntado sobre a ressurreição dos mortos. E é interessante que naquele contexto ali ele responde, ele diz assim, ó: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Nós somos uma igreja que conhecemos bem as Escrituras. Graças a Deus por isso. O Verbo da Vida é uma igreja que ensina muito bem a palavra. Quem anda na igreja Verbo da Vida conhece a palavra. Quem faz o rema conhece a palavra. Mas eu tenho uma impressão no meu coração que existem muitas pessoas no nosso meio que podem não estar familiarizadas com o poder de Deus. Irmãos, conhecer as Escrituras e andar no poder é como um ser humano que precisa das suas duas pernas para se locomover. Da mesma forma que você precisa desenvolver o seu conhecimento com a palavra, você também precisa ter contato, comunhão com a unção e com o poder de Deus. Aleluia. É bem certo, queridos, que a unção e o poder de Deus, ela vem para abençoar a vida de pessoas. Mas quando a Bíblia fala sobre, lá em Efésios, no capítulo 1, no versículo 3, a palavra do Senhor diz assim, ó: bendito, coloca lá pessoal, Efésios capítulo 1, no verso 3, ele diz assim, ó: bendito Deus e Pai de nosso Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Diga assim comigo: abençoado. Existem dois aspectos, queridos, na presença do Espírito Santo na nossa vida. O primeiro deles é que o Espírito Santo vem sobre a nossa vida, primeiramente para nos abençoar, para nos favorecer, para nos acrescentar. Quando eu olho aqui para o livro de Efésios, no capítulo 1, versículo 3, eu percebo que a palavra abençoado, ela está totalmente ligada à presença do Espírito Santo dentro de mim. Então uma coisa é certa, irmãos, eu já sou habilitado ao quê? A andar na palavra e a andar no Espírito. Andar na palavra e andar no Espírito. Andar na palavra e andar no Espírito. Quando eu olho para a Bíblia e eu percebo a Bíblia falando que eu sou abençoado, a bênção ela é uma capacidade divina para produzir bons resultados. Então, quando você entende que você é capacitado para produzir bons resultados, uma coisa é certa: você não foi feito para o fracasso. Nem mesmo o fracasso na área espiritual, nem mesmo o fracasso dentro da igreja. Você foi projetado por Deus para viver uma vida plena. A plenitude de Deus está dentro de você, que é o Espírito de Deus. Agora, irmãos, existem momentos, queridos, que Deus reserva para cada um de nós, para que a gente esteja familiarizado, ou a gente simplesmente entre num contexto onde a gente vai conhecer dimensões maiores do Espírito de Deus. Aleluia. É interessante, eu queria que você percebesse aqui. Vai comigo para o livro de Atos, capítulo 3. Atos, capítulo 3, no verso 1. Sabe que existem dias na nossa vida que eles parecerão dias normais, mas olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Atos, capítulo 3, no verso 1. Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e a João que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando, olhando juntamente com João, disse: olha para nós. E ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. O que operou aqui, irmãos? O que operou aqui, na verdade, foi o poder de Deus para a cura de um homem que era coxo. Agora, é interessante que nós precisamos olhar essa história dos dois ângulos. Precisamos olhar do ângulo do coxo, aquele que estava no templo Formosa, aquele que ia todos os dias para aquele mesmo lugar, aquele que já estava habituado com tudo aquilo que ele via acontecer todos os dias. Mas naquele dia em especial, Deus marcou um encontro com aquele homem e transformou a vida dele por completo.
Agora, eu percebo algo aqui. Eu percebo que existirá um momento na nossa vida que nós estaremos em lugares que a nossa vida será completamente transformada. E eu acredito que hoje é um desses dias. Aleluia! É interessante porque o coxo, ele recebeu da parte do Senhor aquilo que ele não foi buscar. Nós ouvimos no final de semana pastor João falando, queridos, que nem sempre Deus vai fazer conforme o nosso desejo. Você percebe isso? Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus faz infinitamente mais, abundantemente além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o quê? O poder que já opera em nós. Aleluia. Pense comigo uma coisa, irmão. Pense que cada um de nós aqui carrega o poder. Olha, nós estamos aqui em um ambiente, né? Claro que você sabe que a nossa igreja aqui, a gente está há um ano aqui, a gente está melhorando a cada dia, mas nós não temos aqui a quantidade de luzes suficientes ainda para iluminar o ambiente como deveria. A gente precisou colocar aqui uns refletores para melhorar um pouco a ambientação aqui em cima do altar. Mas uma coisa é certa, se apenas um desses refletores aqui estivesse ligado, não teria essa quantidade de luz que tem aqui neste lugar. Quando eu coloco mais um, a quantidade de iluminação aumenta. Se eu colocar mais um, a quantidade vai aumentar. Mais um, a quantidade vai aumentar. Se a Bíblia diz que nós somos luzeiros, imagina no reino do Espírito, irmão, como esse lugar aqui está bem iluminado. Por quê? Porque você é luz. A Bíblia diz que você é luz e sal da terra. Então uma coisa é certa, você não foi feito para penumbra, você não foi feito para escuridão, você foi feito para brilhar. Aleluia! Agora, a palavra de Deus também compara cada um de nós com pedras. E a Bíblia diz que nós somos como pedras reluzentes. Imagina, irmãos, quando nós estamos expostos à palavra. A palavra, ela ativa o poder de Deus. Quando Jesus Cristo falou sobre errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder, ele fala primeiro sobre a palavra. Por quê? Porque a palavra, como precursor do poder, ela traz base, ela traz fundamento para que o poder se manifeste. Porque eu trouxe você até o capítulo 3 de Atos. Porque Pedro, ele foi um homem que ele foi doutrinado ao longo de uma estação por Jesus. Então ele recebeu a palavra. E é interessante aqui que em Atos capítulo 3, nós vemos a palavra que estava na boca e no coração em operação. Porque no momento que Pedro fala aqui, ó, olha o que diz aqui, ó, verso 6. Pedro, porém, lhe disse: não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. O que nós vemos aqui? Nós vemos o poder se manifestando através da palavra. Sabe qual foi a minha palavra quando eu estava vindo para cá? A minha palavra é: hoje eu vou receber como eu nunca recebi. Porque a Bíblia diz que a palavra vai adiante de nós. Qual foi a palavra que você lançou antes de chegar aqui? Qual foi porque a palavra que nós falamos, irmãos, ela fala muito sobre a expectativa que nós temos. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia fala que Pedro foi àquele lugar para orar. Ele não, inicialmente, olha o que a Bíblia fala aqui, ó. Vamos lá, ó. Versículo 1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora. Aleluia. Ele subiu ao templo para quê? Para orar. Mas havia um cenário preparado para Pedro lá, irmão. Vamos lá, eu já mudei aqui o ângulo, amém? Eu comecei a falar sobre o ângulo do coxo. E agora eu estou falando da perspectiva de Pedro. Pedro foi ao lugar onde estavam as orações sendo realizadas. Pedro foi a um lugar para orar. Pedro foi a um lugar para talvez recitar a palavra, falar a palavra, ouvir a palavra. Mas é interessante, queridos, que Deus havia marcado o encontro com Pedro e o coxo. Então eu percebo, irmãos, que não é somente de um ângulo que nós devemos observar o versículo, o contexto aqui. O coxo estava lá, queridos, num dia qualquer, num momento que talvez ele nunca esperou que naquele momento ali ele seria curado, a sua vida seria transformada. Eu percebo, irmãos, que muitas vezes, muitas pessoas que podem estar em um lugar como esse aqui nesta noite, elas vieram para cá porque há um movimento hoje à noite na Igreja Verbo da Vida Canaã.
Que movimento é esse? É o acampamento de carnaval. Não tem nenhum problema que você veio para cá hoje à noite porque você veio por causa de um movimento na Igreja Verbo da Vida Canaã. Não tem nenhum problema. Eu estou hoje à noite como instrumento de Deus aqui para alinhar o seu coração e para fazer você perceber que tem mais além desse movimento para você receber, irmão. Não é como a gente ia antigamente para um carnaval, pular o carnaval, dançar, ficar bêbado lá no mundo lá fora, sem propósito. Mesmo que você veio para cá nessa noite pensando que há um movimento aqui neste lugar, há um propósito de você estar aqui. Aleluia. Talvez essa noite, queridos, muitos de nós sejamos como o coxo que estava ali diante daquelas pessoas que passavam, querendo receber alguma coisa daqueles que passavam. Eu falei muitos de nós, não falei todos. Porque eu já estive em acampamentos do meu passado, lá no começo. Eu já estive em acampamentos em que eu não era um ministro. Que eu fui para aquele acampamento para receber alguma coisa. Senhor, fala comigo porque eu preciso de uma palavra. Não há nada errado nisso, irmão. Mas eu quero fazer você perceber que quando nós estamos gerando expectativas do Senhor, existe algo da parte de Deus, irmãos, que é nos comunicado de uma forma especial. Sabe, quantos coxos a gente ouve na história que Pedro curou? Agora, quantos outros a gente ouve na história que tanto Jesus quanto Pedro curaram, que foram coxos, que foram pessoas que estavam doentes, mas que foram receber a sua cura de forma intencional? Sabe, irmãos, é como eu falei, não há nenhum problema da gente estar de acordo com o movimento para receber algo do Senhor, mas eu quero nessa noite, irmão, que você entenda que nós precisamos ser intencionais naquilo que nós vamos receber da parte do Senhor. Aleluia. Sabe, eu falava isso esses dias na igreja e eu trazia um contexto daquela palavra de comando, né? E eu usava aqueles momentos em que Jesus chegava diante das pessoas e ele perguntava: o que você quer que eu te faça? Pessoas que estavam cegas, queridos, pessoas que não andavam, pessoas que estavam leprosas. Ora, o que é que um cego mais deseja? Ver. O que é que um leproso mais deseja? Ser limpo. O que é que um coxo mais deseja? Não é voltar a andar. Mas porque muitas vezes a gente ouve, a gente percebe na palavra Jesus perguntando a eles: o que queres que eu te faça? E eu falava naquela ocasião, ministrando na igreja, e eu dizia, né, fazendo ali um comparativo ali sobre a palavra que sai da nossa boca. Muitas vezes quando Jesus perguntava para as pessoas, elas respondiam assim: Senhor, que eu veja. Senhor, eu quero ser curado. E aquela palavra que aquelas pessoas lançavam era como uma palavra de sentença. Elas mesmas estavam preparando o seu futuro. Elas estavam preparando o próximo passo que o nosso mestre ia dar. E muitas vezes a gente ouve Jesus Cristo falar assim, ele dizia assim, ó: você foi curado pela sua fé, a tua fé te sarou, a tua fé te curou. Então eu percebo, irmãos, que o que ativou o poder de Deus foi o desejo de receber, mas uma palavra atraindo aquilo a seu favor. Não foi o acaso. Eu vejo aqui, queridos, em Atos capítulo 3, que o acaso fez aquele homem ser curado. É claro que havia um propósito divino, né? Ele estava naquele lugar na hora certa, né? Deus talvez tenha conduzido aquele homem ali. A gente não vou querer supor aqui muitas coisas. A gente observa muitas vezes, por exemplo, lá em Marcos capítulo 5, a gente vê, por exemplo, Jesus, né? Ele chega lá diante de um coxo de nascença, que estava lá diante de uma fonte, e a Bíblia fala que ele pergunta àquele rapaz lá: tu quer ser curado? Ele diz: Senhor, eu quero, mas não tem ninguém que quando a fonte jorre, a pessoa me jogue lá. É um acaso ali. Havia um propósito divino? Sim, com certeza. Mas aquele homem ali, irmão, segundo a fé dele, ele não provocou o mover de Deus. Porque ele mesmo responde: Senhor, não tem ninguém que me jogue lá. Aquele homem é um exemplo de alguém que não tinha fé para ser curado. Mas eu percebo, irmãos, que Jesus se move com misericórdia, com amor. Ele vai lá e cura aquele homem. Mas no decorrer bíblico, irmão, a gente percebe que esse tipo de situação não é uma situação pela qual nós devemos ficar esperando. Porque a fé não é passiva.
A fé não é daqueles que esperam que um dia lá na frente algo vai se manifestar, não. A fé é daqueles que dizem, não, vai se manifestar agora. Eu recebo agora. É hoje o dia em que Deus vai se mover para me alcançar. É hoje o dia que o favor de Deus está sobre mim. É agora. A fé não é amanhã, a fé não é daqui a um ano, não, irmão, a fé é agora que eu recebo, é agora que eu saio daqui cheio, é agora que eu danço, é agora que eu canto, é agora que eu pulo, é agora que eu corro, é agora, meu filho, não é amanhã, não é amanhã, a fé traz para o agora. Agora, irmãos, muitas vezes, queridos, a fé, ela vai precisar que a gente abra a boca para proclamar. Eu falo aqui muitas vezes, a gente sabe, né, que nós somos o povo da fé. A fé sempre precisa que abra-se a boca para proclamar. Mas por que eu disse às vezes? Porque muitas vezes num ambiente como esse, nós estamos sentados em uma cadeira e a gente não abre a boca para confessar. A gente está aqui, muitos de nós estamos aqui como espectadores somente. Sabe que é possível que um culto como esse, queridos, um acampamento de carnaval, eu não sei com relação a você, mas a minha expectativa para esse acampamento, ela foi grande, ela está grande demais, irmão. E eu louvo a Deus porque a gente chegou agora na metade, tem hoje à noite, tem amanhã à noite ainda, tem muita coisa para acontecer aqui neste lugar. Mas eu não saio de cá de todo jeito. Não é somente se preparar, colocar uma roupa mais arrumada, colocar uma maquiagem para você que é mulher, não. É você abrir a sua boca e proclamar para o mundo espiritual. Hoje é o dia que eu vou receber sobrenaturalmente naquele lugar. Por quê? Porque a tua boca, as suas palavras, elas vão adiante de você. Elas preparam, irmãos, diante de cenários espirituais, elas preparam um acesso para você passar, que de outra forma não teria como acontecer. Sabe, vamos lá. A Bíblia fala que houve um momento que Jesus fala, e ele tinha lá, entre uma margem e outra, havia um lago, havia um mar. E é interessante que ele dá uma palavra, uma palavra de ordem, uma palavra de sentença. O que ele fala? Ele fala assim, ó, passemos para outra margem. Sabe, talvez alguém que estava mais próximo de Jesus ali, poderia perceber que o desejo dele era ir para outro lugar. Talvez alguém pudesse chegar e se antecipar diante dele e perceber assim, Senhor, o Senhor não foi ainda aquele povoado, o Senhor quer ir lá? Mas Jesus não esperou que alguém dissesse a ele o que ele tinha que fazer. Ele simplesmente disse, ele lançou uma palavra de sentença, ele lançou uma palavra de ordem, que muito embora aparentemente é simples, passemos para uma outra margem, mas sobre aquela palavra ele estava fundamentado durante todo o percurso. É por isso que ele não temeu a tempestade. Sabe, irmão, quando nós preparamos os ambientes, os lugares onde a gente vai, a gente não teme o percurso. Por quê? Porque a palavra que nós lançamos vai adiante de nós. Eu vou lhe perguntar mais uma vez, quais foram as palavras que você lançou antes de estar aqui hoje à noite? Aleluia, porque há um pensamento muito errado na igreja que só quem recebe é aqueles que estão aqui na frente. Ah, fulano tal recebeu porque ele é pastor. Eu vi o pastor Emiliano impondo as mãos ali. Ah, é porque é líder da igreja. Não, querido. Muitas vezes a gente vê, sabe, os ministros aqui se movendo para ir abençoar a vida de uma pessoa lá atrás. Por que você acha que isso acontece? Deixa eu te garantir uma coisa, não é o acaso. Aleluia, não deixa o acaso te abençoar hoje à noite. Coloca uma expectativa no teu coração e começa a proclamar enquanto eu ministro agora. Rapaz, hoje é o dia que eu vou receber. Hoje é o dia que tem algo de Deus para se manifestar aqui neste lugar. Oh, aleluia. Aleluia, olha o que a Bíblia diz, irmão. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, Cristo, o Nazareno, anda. Uma coisa eu percebo aqui, irmão. Vamos olhar pela ótica de Pedro agora. O ministro da noite carregava algo que o coxo não tinha. Vamos melhorar essa frase aqui. O ministro, vou melhorar, tá? O ministro da noite carregava algo que aquele homem coxo precisava. Existe algo, irmão, naqueles que vão estar aqui, que estão aqui, que a gente precisa receber.
Eu vou repetir, não deixa o acaso definir o teu futuro. Não deixa o acaso, coloca a fé no teu coração. Por que eu estou falando isso? Porque eu sei que essa igreja aqui, olha, isso aqui não é uma correção, tá? Eu sei que a igreja não pegou junto da forma como deveria pegar nesse acampamento. Mas eu tenho uma nota no meu coração de que quem está aqui nessa noite é porque se esforçou para estar. E o Senhor vai honrar a nossa fé. Continua lendo comigo aqui, já estou finalizando. Ele diz assim, ó, e tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Vem cá, pastor Saulo. Quero honrar a vida do pastor Saulo. Mas, pastor, tu vai ser o coxo hoje, tá? Eu estou molhado de suor aqui, ó. Também tá, né? Então a gente pode se abraçar, né? Fica sentado aí, pastorzão. Você sabia que para que alguém se levante, alguém pode chegar e dar um puxão e a pessoa se levantar. Desculpa, pastor, você passou direto, não foi? Alguém pode chegar e puxar e a pessoa se levantar, não pode? Mas parece que naquelas palavras de Pedro, aquilo que ele proclamou, vamos lá, eu tenho falado muito sobre palavra de sentença. O que é uma palavra de sentença? Todos nós aqui, porque somos filhos de Deus, nós temos palavra de rei. Romanos capítulo 5, verso 17 da Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes. O rei, ele tem a palavra de sentença na boca. Aquilo que ele fala acontece. Então quando Pedro, ele lança uma palavra de sentença sobre o coxo, levanta e anda, ele não fica parado. Coloca lá o versículo mais uma vez, pessoal. Coloca lá o versículo que a gente acabou de ler. Que ele estende a mão. Cadê? Aleluia. Ele diz assim, ó, versículo 7. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente, e os seus pés tornozelos se firmaram. Vamos lá, irmão. Não foi somente uma palavra de sentença aqui. Porque quando Pedro falou para o coxo, para ele levantar e andar, Pedro simplesmente estendeu a mão. Alguém que está na condição de coxo, quando vê outra pessoa levantando a mão, irmão, se não tinha dinheiro na mão, o cara percebe, né? O cara está aqui, ó, sei lá, vou pegar um dinheiro aqui, ó. Tem um dinheiro na mão, o cara percebe que é dinheiro. Recebe aí, pastor, esse dinheiro. Mas não tinha dinheiro, apaga o dinheiro. Não tinha dinheiro, irmão. O que tinha? O que tinha era uma mão estendida. Agora, deixa eu te falar uma coisa, é o que eu vejo, e eu não sou profeta como o Brad, mas eu acredito, eu vejo que há uma mão de Deus estendida para a gente hoje à noite aqui nesse lugar. Não estou chamando você de coxo não, tá? Não estou chamando ninguém de coxo não, tá? Mas irmão, sempre na Bíblia onde há uma mão de Deus estendida, algo sobrenatural acontece. Tá percebendo que eu estou preparando o caminho aqui para o que está... Aleluia! Há uma mão estendida. Uma palavra foi lançada. Por que a palavra foi antes da mão? Porque a palavra, quando ela vai antes, ela prepara o caminho. Pedro falou, levanta e anda. Ele estendeu a mão. O ato de estender a mão é uma ação. Aleluia! A unção foi transferida. Amém? Obrigado. Mas é interessante porque aquele estender de mão ativou algo no coxo que ele precisava. Porque tem muitas coisas na nossa vida, irmão, que às vezes somente uma palavra, infelizmente, eu vou falar, infelizmente, às vezes uma palavra não está sendo suficiente. Deveria ser. A gente deveria crer a tal ponto que uma palavra deveria ser o suficiente. Que nem Jairo, né? Lembra lá Jairo? Senhor, manda com uma palavra. Foi o Jairo? Foi quem? Centurião, obrigado. Centurião, com uma palavra, Senhor, manda que meu servo vai ser curado. Mas, mesmo que a gente está dentro do verbo da vida, o povo da fé, tem muitas pessoas que não estão com a mentalidade de centurião. Elas precisam de quê? De uma mão. O que é a mão hoje à noite, irmão? A mão hoje à noite não é só um ministro que se move para te abençoar. Desculpa, pastor. A mão hoje à noite, queridos, muitas vezes pode ser um sinal que você nunca viu. Porque eu lhe pergunto, quantas pessoas na vida daquele coxo haviam feito esse sinal para tirar ele do chão? Eu imagino que não foram muitas. Então, para aquele coxo, esse foi um sinal diferente.
Então vamos lá, ó. Olha como Deus nos auxilia. Deus auxiliou o coxo com uma palavra de sentença, mas também com um gesto. Agora vai, pastor. Levanta e anda. Uma salva de palmas, pastorzão, amém? Aleluia. Irmão, eu vou te falar. Eu tenho outros pastores aqui que estão conectados demais comigo, mas que não é verbo da vida, mas como o pastor Saulo Sigla. Quero honrar a sua vida, pastor. Amo demais você, viu? Pastor Eliezer também é um amigão, está sempre conosco aqui. Cadê o pastor Eliezer? Veio? Veio não, todo mundo ligando para o pastor Eliezer. Pastor Eliezer, cadê o senhor? Mas você percebe isso aqui? Algo natural se manifestou. O Ministério de Música pode vir. Algo natural se manifestou. Aleluia. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto, se pôs de pé. Irmão, eu tenho uma impressão que o salto não foi por causa de Pedro. Porque alguém para dar um salto, é necessário que a própria pessoa se mova para saltar. Então eu percebo aqui que aquele coxo, ele recebeu uma palavra de sentença, uma palavra de ordem. Ele recebeu uma mão de Pedro, mas houve uma parte que cobre ao coxo o quê? Saltar. Sabe que, irmão, que nós estamos recebendo uma palavra hoje, vai haver uma mãozinha que nos vai ser dada hoje, mas tem uma parte que nos cabe. Que parte é, pastor? Saltar. Eu estou diante de um monte de canguru hoje à noite aqui. Vai começar a saltar. Já começou ali, ó. Por quê, pastor? Porque, meu irmão, não tem como Deus se mover dentro de um povo que fica assim. Mosquito, calor. Pastor está de preto hoje, olha como está suado. Não, irmão, está fazendo errado, meu filho. A atitude importa. Olha o que ele fala aqui, ó. De um salto se pôs de pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e... Eu percebo algo aqui. Olha para mim. A Bíblia fala que Pedro lança uma palavra de sentença, estica a mão, e aí o coxo, quando ele estica a mão, levanta. O que é que ele faz? Ele salta. Mas o versículo fala que ele continuou o quê? Isso aqui não dependeu mais de Pedro, irmão. Olha o que o versículo fala. De um salto pôs de pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando. Rapaz, o cara gostou tanto de saltar que continuou o quê? O que é isso, pastor? Não é somente a alegria de ter sido curado, não, irmão. Eu não sei se você sabe, mas já percebeu que às vezes a gente, quando recebe uma bênção tão grande da parte de Deus, a gente vai conferir, rapaz, será que foi isso mesmo? Não é não? Vamos lá, o cara que era coxo de nascença. Vamos dizer que coxo não tinha pé. Estava lá coxo. Ele não se preocupou se o pé ia estar lá, se as coisas iam estar do mesmo jeito. Não, irmão, aquilo ali para ele já foi passado. Ele continuou o quê? Saltando. Isso exige o quê? Isso exige postura. Exige atitude da gente. Não é só receber uma palavra hoje à noite, não, meu filho. Não é só ser, sabe, chacoalhado de alguma forma. Não, não é só isso, não. Existe algo que lhe cabe. Já percebeu que muitas vezes num evento como esse, aí passou uma hora do evento, aí na segunda hora do evento, já percebeu que tem gente que vai ficando assim. Sabe o que é isso? Deixar de saltar. Hoje, se for até 11, vai. Se for até meia-noite, vai. Se for até 1 hora da manhã, vai. Porque quando você era do mundo, eu não vou falar você não, tá? Vou falar eu. Quando era, eu fui uma vez para Marcel Festa, ó. Marcel Festa aqui, Marcel Festa, Brad, é um evento com um trio elétrico. E o povo vai atrás do trio elétrico. Sabe o que eu ganhei naquele dia? Eu ganhei, eu tinha a minha identidade estava no bolso, com 2 notinhas de 50. Roubaram a identidade e as notinhas de 50. Foi o que eu ganhei naquele dia. Mas eu coloquei a mão no bolso, perdi a identidade e continuei no folião. Foi o único dia que eu fui para o Marcel Fest. Depois não gostei, não quis mais, porque o som era muito alto. Eu sempre tive cuidado com os meus ouvidos. Mas quantos, não quero expor ninguém não aqui. Quantos de vocês ficavam no Marcel Fest até de madrugada e quando acabava fazia, meu Deus, porque acabou? Ainda envolvia Deus numa praga daquela.
E às vezes, irmão, num ambiente como esse aqui, um ambiente de glória, a gente não está do mesmo jeito. Queria pedir você para ficar de pé. Aleluia. Louvado seja Deus. De um salto, se coloque de pé. Aleluia. Há algo de Deus aqui envolvido nessa noite. Eu sei que você certamente veio receber algo do Senhor, mas eu quero que você verbalize isso. Vai ficar mais fácil para você receber e verbalizar, porque ninguém vai ouvir você. Esse aqui é o momento que você vai deixar que as suas palavras preparem os próximos minutos. Olha, oh, glória a Deus! Aleluia! Eita, aleluia! Aleluia! A tenda aqui esquentando o motor, Oh, glória a Deus! Olha, escute isso, vou finalizar com isso, tá? Enquanto os meninos estiverem aqui, ó, cantando, sabe, vai ser bênção aqui. Eu queria que você abrisse a sua boca e dissesse, preparasse o próximo momento que nós vamos ter aqui com aquilo que você veio aqui para receber da parte do Senhor. Verbalize isso. Prepare esse ambiente. Prepare isso, verbalize. Prepare esse ambiente. Prepare os próximos acontecimentos aqui. Abre a tua boca agora, vai. Aleluia, vamos lá, pessoal. Oh, aleluia! Oh, apaga a iluminação, pessoal. E eu não vou abandonar. Aleluia! Minha confiança em ti. Há um grande galardão, eu sei. Há um grande galardão, eu sei. Então declare, eu não vou retroceder. E eu não vou retroceder. Pode vir o que vier. Minha vida está, e minha vida está em Deus. E nele eu vivo. Ergo o Canaã, tira o pé do chão. Celebre. De pé em pé eu vou, de glória em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor. De pé em pé eu vou, de glória em glória eu vou, e nada vai me parar. Joga a mão pra cima, Senhor. Tchau. Os cegos verão por ti. Cante! Os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão. Diga! As trevas surgirão